Epa, 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 para tudo. Não saia desse vídeo até ver esse resultado aqui. Agora que você viu esse resultado, eu vou mostrar um pouquinho do processo desse trabalho que eu fiz na pele artificial da No Peak. Então me acompanha aí para poder ver. A produção aqui não é máxima. Eu não sei falar muito bem aqui atrás da câmera, mas vem aprender comigo. E é isso aí, família. Sem muita enrolação, sem muita produção, até porque não tem como produzir muito, então eu vou mostrar aqui de maneira mais informal possível para vocês. Mas eu quero mostrar um pedacinho desse processo para vocês, ensinar para vocês um pouco de como eu fiz esse estudo aí, em alguns detalhes pelo menos. Então vamos embora, bora pro estudo. Bom, quando eu comprei essa câmera aqui, rapaziada, eu já tinha iniciado esse estudo, tá? Ele já estava bem encaminhado. E aí eu resolvi começar a gravar ele. Eu tô olhando para ali porque eu tô olhando aqui o vídeo rodando enquanto eu tô explicando para vocês. Demorou? E eu resolvi gravar, vou mostrar para vocês um pedaço desse processo e vou narrar aqui. Não sou muito bom em aparecer diante da câmera, mas vou narrar aqui para vocês para ver se vai ficar tão interessante essa explicação. Ó, eu tô fazendo ali agora a sobrancelha, família. Eu tô usando uma 3RL e vocês podem perceber que eu vou com a 3RL com ela um pouquinho deitadinha, assim, não 100% em pé, mas um pouquinho deitadinho, um pouquinho inclinadinho. E eu vou fazendo assim, ó, movimentos de pêndulo com a 3RL, acompanhando o fluxo, o movimento do pelo, né? Aqui na sobrancelha existe um movimento que o pelo faz, que é nessa direção. Quando chega aqui, ele começa a fazer esse movimento para cá, assim, para cima. Em alguns pontos, em algumas pessoas, tem uns movimentos que chegam a ser invertidos. Mas vamos lá, acompanhe aqui no vídeo os movimentos que eu estou fazendo. Você vê que é uma construção, né, de você vai esculpindo, né? Você vai esculpindo ali o pelinho por pelinho com uma 3RL. Só que o mais importante de tudo, rapaziada, é a direção. Ela tem que estar na direção certinha. Vou fazendo ali, ó, vou entrando suave, fazendo os riscozinhos, saindo suave e tal, e vou acompanhando ali a direção do pelo. E é isso daí. O vídeo, como é um vídeo em tempo real, família, eu vou falar pra caramba se eu ficar o tempo todo aqui nesse vídeo me comunicando com vocês. Vocês vão ficar de saco cheio da minha voz, tá ligado? Então, em alguns momentos eu vou sumir do vídeo aqui e depois eu vou voltar de novo em alguma parte que tenha mudado um pouquinho a técnica, a textura, o detalhe. Aí eu retorno aqui no vídeo, enquanto isso você vai assistindo e acompanhando. Demorou, família? Tamo junto! Aí, família, vocês vão reparando que nem todo momento, né, eu tô usando um preto puro, nem todo momento eu tô usando um preto sólido. Em diversos momentos ali eu tô usando um tom médio. E aí eu venho fazendo os risquinhos ali, sombreando, pá. Fazendo os risquinhos mesmo, a marcação ali dos pelos, para depois que eu tiver uma construção ali das marcações dos pelos num tom médio, e depois eu venho buscando um pouquinho mais de contraste, jogando um escurinho em um pelinho ou outro,
tá? Não é tão interessante você já pegar com um preto puro e já ir definindo todos os fios, né? Não são todos os fios que são pretos, né? Tem a parte ali que tem os fiozinhos que estão mais clarinhos, outros que estão só com um sombreadinho, pá. E é isso. Agora eu já parti ali para a parte do olho. Então eu venho aí com uma 3RLzinha, já faço o delineamento ali, né? Já vou, faço a marcaçãozinha da bolinha do olho para depois eu vir sombreando ela por dentro. Tem a partezinha pretinha, que é a bolinha pretinha bem no meiozinho. Já faço logo a definição dela logo pretinha. E depois com a própria 3RL eu venho fazendo um sombreadozinho assim, tipo rastelando, né? Como se eu estivesse rastelando mesmo, família, tá ligado? Só que com a mãozinha bem, com a mão assim sutil, tá ligado, família? Não pesa a mão já de primeira. E o mesmo conselho que eu dei em relação à sobrancelha, que é interessante, você já não vai direto com um pretão puro, né? Você vai com um tom médio, faz aquele sombreadinho, pá. E aí depois, família, que vocês vão vir buscando o contraste ali. Demorou? Ó, agora eu já saí ali um pouco do olho, já fui um pouco ali para a parte de fora do olho e com a própria 3RL mesmo, eu já venho fazendo a marcação de algumas texturas. Também a marcação da textura ela é um processo, não é algo que você já pigmenta e já chega na textura exata, você vem ali com um tom médio ou um tom claro. Como vocês podem reparar, por exemplo, ali na lateral do nariz, né? Parece que está finalizado, mas não está finalizado. Ali tá só uma marcação, né? Ali tá tipo a definição de algumas texturazinhas, tem uma massinha de sombra. E é assim que eu venho fazendo a construção. Aí, agora eu vou lá para cima um pouquinho ali, vou fazendo as marcaçõezinhas com a 3RL. É isso aí, ó. As marcaçõezinhas ali, sutil. Parece que tá preto, mas não é preto. É porque tem a tinta por cima, né? A tinta que sai ali do cartucho. E aí vou fazendo toda a marcaçãozinha ali com a 3RL. É importante perceber a direção que você tá fazendo essa textura. É por aí, família. Vocês me perdoem porque, ó, eu vou ficar bom em explicar isso aqui pra vocês, hein? Pra eu poder conseguir ensinar pra vocês da forma mais top possível. Mas é o primeiro vídeo explicativo que eu faço desse jeito aqui. Então, confesso para vocês que eu tô com um pouquinho de vergonha ainda, mas vambora. Bagulho que vai ficar sincero, vai ficar, pô, aí dei até um chute na câmera, família, para ficar mais natural possível. Vambora. Vai ficar sincero. E olha só que maneiro agora, eu rastelando ali por baixo da sobrancelha para dar um pouquinho da sensação de granulado, né? Um pouquinho da sensação de granulado que tem na textura aí de idoso é interessante. Nem tudo você só vai lá com a 3RL e faz as marcaçõezinhas. Um rasteladozinho, técnica muito usada aí no Black Work, no Whip Shade. Pô, dá pra agregar legal também no realismo e fazer uma parada maneira de textura. Então eu uso bastante isso nos meus trabalhos, família. É interessante, né, família, que ali na parte da curvinha da testa, essas curvinhas da testa, na referência desse idoso, elas são bem marcadas, são bem fortes, bem pretinhas mesmo, né? Para dar aquela sensação de profundidade. Quanto mais marcado e mais pretinho é essa marcação aí, mais a sensação de profundidade. Então eu já vim ali na 3RL e já fiz todo o delineamento já da marcaçãozinha da textura no esquema para depois eu só nesse intervalo aí entre as rachaduras, entre as linhas ali eu vou vir
texturizando tudo na direção que a textura pede, naquele local ali. É muito importante perceber isso, família. Num trabalho de realismo com textura, você tem que entender a direção da textura, né? O tipo de textura, a direção que ela tem e o volume que ela vai formar na medida que você vai fazendo a construção dela. Agora, família, iniciei ali com uma Magnuzinha de 9, fazendo um sombreadinho ali, já naquela regiãozinha que é mais escura, um pouquinho mais marcada. Vocês podem perceber a direção que eu tô fazendo. Começa aqui assim do olho e, né, vai jogando para cima e para fora, para cima e para fora. É muito importante, galera, também com a Magno você fazer ali a pigmentação na direção que exige um pouco a anatomia ali. É bem interessante porque faz ficar um pouco mais homogêneo, ficar mais interessante o resultado, tá? Essa partezinha aqui por cima daqui do olho, quase sempre eu faço essa pigmentação puxando daqui de baixo para cima, e às vezes eu faço cruzando um pouquinho só para poder fechar um pouquinho mais o sombreado. Mas a ideia é fazer na direção da anatomia.
a Magnum, fazendo ali agora um acabamento de massa de sombra. Já tem um pouquinho de textura naquela região ali, que eu fiz toda a definição com a RL de 3 mesmo. E agora eu vou vir ali com a Magnum de 9, fazendo umas massinhas de sombra por cima, dando um pouquinho de desfoque nas marcações, né? Porque a RL ela vai acabar deixando bastante nítido, marcadinho e tal. E a Magnum você consegue desfocar um pouquinho. Aquela região ali do embaixo do olho ali que eu tô fazendo agora, ela é um pouquinho desfocada. Então a Magnum ali ajuda bastante a dar essa sensação. Tomzinho claro, né, para poder ir começando ali o desfoque e depois você vai buscando o contraste devagarinho. Se vocês quiserem, família, eu faço um videozinho aqui maneiro só sobre foco e desfoque na prática mesmo, desse jeito que eu tô passando e ensinando esse vídeo para vocês aqui. Eu faço um vídeo sobre foco e desfoque na prática, como eu faço isso, né? Na realidade, na íntegra mesmo, do mesmo jeito que eu tô passando aqui para vocês aqui. Esse vídeo aqui, ele é o primeiro. Claramente a gente não vai conseguir chegar até o final da tatuagem nesse ritmo de aceleração do vídeo, porque é tempo real, né? Então, se vocês curtirem a ideia desse vídeo aqui, vocês deixam aí nos comentários aí que com certeza eu jogo as próximas partes desse estudo que eu fiz para vocês verem como é que vai ficar aí no resultado final. Até o resultado final eu já deixei pronto, já finalizei, já fiz a captação de várias partes. Se vocês curtirem, eu solto os próximos vídeos para vocês, demorou? Mas, ó, voltando aqui para tatuagem agora, algumas texturas eu não faço com a RL, justamente para essa textura não ficar muito marcada, justamente para essa textura não ficar muito nítida. Eu venho com a pontinha, ó, só a pontinha assim, ó, da Magnum e vou fazendo assim, ó, a construção das texturas só com a pontinha da Magnum, com a Magnum bem inclinadinha assim, né? Eu consigo usar ali as 2, 3 últimas agulhas do canto da Magnum e consigo ir construindo também uma textura, só que um pouquinho mais desfocada, né? Diferente de quando a gente faz com a RL, que fica aquela texturinha bem focadinha. E eu continuo ali, família, fazendo a construção da textura com a própria Magnum. Eu já quero fazer algo ali bem mais desfocado, então estou utilizando bastante a Magnum. Essa região aí da bochecha, abaixo desse olho, as texturinhas são mais desfocadinhas, então indo trabalhando ali com a Magnum tá me facilitando bastante chegar nesse resultado aí. E é uma construção lenta, família, tá? É uma construção lenta para quem gosta de realismo, para quem gosta de expressão, quem gosta de textura. É um processo lento, é um vídeo lento também, demorado, mas a minha ideia é eu conseguir mostrar na íntegra para você o processo ou partes desse processo e conseguir ao mesmo tempo aqui trocar essa ideia com vocês, explicando verbalmente para vocês, né, um pouco de como eu tô fazendo ali. Depois
Lógico, se vocês forem surgindo dúvidas aí, vocês vão me falando, que aí a gente vai direcionando o conteúdo para tirar essa dúvida de vocês, para poder ajudar vocês que estão acompanhando aqui no meu canal. Demorou? Olha lá, ó. Mesmo depois que eu já construí a textura, eu passo com um tom bem clarinho por cima, porque como a textura ela foi construída numa tonalidade um pouquinho mais escura, depois eu venho com um tom clarinho e faço um sombreadinho por cima, ainda assim vai ser possível você identificar e ver a textura por baixo, né, do tom clarinho que você jogou. Então dá para perceber ali na bochecha, ó. Tem os tons clarinhos, sombreados, e ainda assim dá para ver as marcações da textura. Porque primeiro eu fiz a textura, depois eu sombreei por cima com um tomzinho um pouco mais claro, mas é sempre sombreando, galera. Também você vai sombreando, vai deixando umas brechinhas, né? Não pega aquela magnozona de 27 vral, taca ali por cima, que você vai fechar tudo e vai acabar perdendo aquelas brechinhas ali de pele que fica, que é interessante você ir deixando, que faz o enriquecimento da textura, né? Faz o enriquecimento da imagem. E é isso. Aí ali, família, eu
Já fiz toda a marcaçãozinha ali com a quina da Magno, né? Ali na parte do supercílio ali. E depois eu tô jogando aquele sombreadinho mais claro por cima. E aí você consegue perceber ali, ó, que mesmo tendo jogado o sombreadozinho por cima, dá para perceber ainda a marcação da textura, tá vendo? Aquilo dali enriquece bastante a imagem, enriquece bastante o trabalho. Fica essa dica, essa observação para vocês, valeu? Nessa parte dentro do olho, família, você vem fazendo com um sombreadinho bem clarinho para poder fazer volume do globo, né? A circunferência tende a começar de um lado fazendo um boleado, escurinho, clareia até a íris, do outro lado a mesma coisa. Então, na partezinha de baixo, tende a deixar um pouquinho mais claro
que ali entra um branquinho depois ali, sombreadinho com branquinho, que vai dar um charme maneiro na imagem e dar um realismo bem interessante. Então, ó, venho com um sombreadinho bem clarinho, bem diluído. Só para deixar claro aí, eu acho que eu ainda não falei sobre isso. O que eu estou usando é uma gradação de quatro tons, quatro tons do preto até o claro, né? Então, tipo, eu uso um preto puro, o outro batom que eu boto até a metade, o outro eu boto bem menos e o último eu boto uma gotinha só. Encho de diluente e essa é a minha receita do bolo para esse estudo aí, beleza? É isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tomara que vocês tenham curtido a forma como eu bolei aqui para poder mostrar para vocês. Não entendo muito de edição ainda, tá? Mas é a forma que eu encontrei aqui de poder passar um pouco de conhecimento para vocês. Tenho muita informação, muito conhecimento para passar sobre realismo, principalmente o preto e branco, que é a minha especialidade. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like, deixem aqui nos comentários para eu jogar o próximo vídeo desse mesmo trabalho para vocês, nesse mesmo formato, para vocês acompanharem a continuação desse trampo até o final dele, até a aplicação lá do branquinho. Demorou? Se vocês gostarem, deixem nos comentários. Vou ficar muito feliz de saber que alguém gostou, alguém curtiu e poder soltar o próximo vídeo porque já está aqui preparado. Demorou? Tamo junto, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. Tamo junto.